Esse é o Ancapso e nós vamos falar daquela pesquisa do IPEC, né, que falou que o Lula está com problemas no governo dele lá e também falou que a maior parte dos brasileiros é de direita, né? Está dizendo aqui que 24% dos eleitores dizem ser de direita, 11% de esquerda, mas a gente vai ver aqui que na verdade é bem mais do que isso. Se você considerar direita e centro-direita, 45% dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, se dizem de direita, né? Não é à toa que a direita está crescendo. Mas tem um porém nessa história aqui que muita gente na esquerda critica, mas que não deveria, tá? Quanto à metodologia dessa pesquisa, ela simplesmente pergunta numa escala de 0 a 10 o quanto você se considera de direita ou de esquerda. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Inácio Lula da Silva, STF, Somo Tudo Foda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, primeiro eu vou analisar a notícia e alguns desdobramentos dela, e depois eu vou entrar nesse assunto que eu acho que é um pouco mais espinhoso, do que o que afinal significa ser de direita e significa ser de esquerda, né? Mas vamos lá, o IPEC perguntou nessa linha aqui, ó, entre 0 esquerda e 10 direita, como que as pessoas se classificavam nessa linha aí entre direita e esquerda, e 11% das pessoas se disseram de esquerda. Aí depois teve aqui mais 2, 2, 3, 3, ou seja, se você somar isso tudo aqui, dá 21% seria entre esquerda e centro-esquerda, 20% de centro, a pessoa que é de centro, né, ela vai botar ali no centro, se mudou um pouquinho já é centro-direita, né? Então aqui a direita tem 24% das pessoas que se consideram de direita, e somando isso tudo aqui, ó, do número 6 até o número 10, ou seja, somando também a centro-direita, você tem um total de 45%. Então repara como é que é uma coisa impressionante, 45% de direita é mais que o dobro da esquerda, é mais do que a soma da direita e da esquerda e do centro, né? Porque o centro dá 20%, a esquerda dá 21%, a soma daria 41% entre centro e esquerda. 45% é a direita, né? Porque também depois teve mais 4% aqui que não sabe, e outros que não responderam e coisa e tal. Então, assim, no total, a direita tem a maioria da população brasileira, entre direita e centro-direita. Isso é uma coisa impressionante, uma mudança muito grande no Brasil, particularmente se você comparar com o que era o Brasil nos anos 90, né? Anos 90, eu lembro dessa época, né? Direita, não tinha ninguém de direita aqui no Brasil, ou tinham pouquíssimas pessoas que se declaravam de direita no Brasil, era quase um palavrão chamar os outros de direita aqui, ainda em função muito da questão da época da ditadura militar, né? A ditadura militar era vendido como de direita aqui no Brasil, nunca foi. A ditadura militar nunca foi de direita aqui no Brasil, nunca teve a pauta econômica da direita. Você pode dizer que tinha a pauta de costumes da direita, mas a pauta econômica não tinha, ao contrário, era super estatista, né? Enfim, só que ficou marcado na época, direita era o pessoal que apoiava os militares, e esquerda era o resto, né? E aí realmente acabava sendo, a visão que as pessoas tinham é que a esquerda é muito melhor, né? Ninguém gostou do que aconteceu na época dos militares, não só das torturas, das atrocidades feitas nos porões da ditadura, mas também o aspecto econômico. Os militares quebraram o país, né? E, de novo, quebraram o país porque adotaram a política econômica da esquerda, né? Sempre essa a história no final das contas, né? E aí é importante ver como é que mudou a coisa. E por que mudou tanto essa opinião das pessoas? Por que deixou de ser uma coisa, quase um xingamento à direita, e isso mudou, né? E as redes sociais estão, sim, na raiz dessa história, né? Mas não como uma coisa ruim. É o que eu falo para vocês, as redes sociais, o pessoal da esquerda diz que as redes sociais mudam a cabeça das pessoas e coisa e tal. Não, as redes sociais apresentam todas as opções para você de posicionamento. Eu não sou de direita, eu sou libertário. Tem gente de esquerda, tem gente de um monte de posições aqui, e você vai ver todas as posições e você vai descobrir de que lado que você se encaixa nessa coisa aqui. Eu acho mesmo que esse reducionismo esquerda-direita é até meio perigoso, porque esconde um monte de coisa aí dentro, né? Enfim, as redes sociais têm a beleza de apresentar todas as opções e as pessoas vão naquilo que elas preferem. Por exemplo, essa moça aqui da Globo News, não sei como é que é o nome dela, tem aqui o nome dela, né? Andréa Sadi, está desesperada, falando que não, porque as redes sociais falam que é um absurdo, que mudaram a cabeça das pessoas e não sei o que lá. Olha só, você mudar de opinião quando você tem mais informação para tomar decisão
é uma mudança positiva. O erro é você achar que antes, quando as pessoas tinham menos informação, só tinha o ponto de vista da esquerda sendo difundida pela informação centralizada, aí você tinha informações incompletas, aí você tinha pessoas se achando de esquerda por uma pressão social, por uma pressão daquela informação única ali, né? Agora que as informações, que as pessoas conversam mais, que as pessoas trocam mais informação entre si, aí realmente é que as pessoas estão tomando a decisão que realmente está mais de acordo com elas, né? Então, ela fica aqui culpando a direita, não sei o que lá e coisa e tal, mas no final das contas é isso. Agora, o mais engraçado é como é que a esquerda está viajando na maionese com essa história, né? Olha só o que passou aqui no ICL Notícias, nem sei que porcaria é essa. Deve ser algum desses jornalecos de esquerda aí, né, tentando jogar lama na direita, né? Mas presta atenção, esse tipo de coisa aqui está tendo eco com o Alexandre de Moraes, está tendo eco com o Barroso, a Internacional Fascista, empresários, né? Aí está dizendo aqui que é Internacional Fascista e não sei o que lá. Que coisa mais sem sentido, cara. O fascismo, por definição, não sou eu que estou dizendo, é a Wikipédia. A Wikipédia, vocês sabem, é extremamente à esquerda, né? A Wikipédia diz que o fascismo é um movimento ultranacionalista, uma ideologia que diz que o seu país é o melhor de todos. Então como é que vai ter uma internacional fascista, meu amigo? Nem existe. É uma impossibilidade lógica uma internacional fascista, né? Tudo bem que o Alexandre de Moraes e o Barroso falam de uma internacional de extrema-direita. Aí só a extrema-direita não teria necessariamente o componente do nacionalismo, né? E o problema dessa história deles é que mesmo assim, né, se você entende a direita como nacionalista, já não faz sentido uma internacional nacionalista. O comunismo, o socialismo sempre teve a internacional comunista, a internacional socialista, e faz sentido, porque realmente sempre foi um movimento que pretendia colocar o mundo inteiro num comunistão. Todo mundo sabe que o ideal socialista é esse, né? Era ter a revolução comunista no mundo inteiro, né? Não conseguiram, felizmente, né? Nem teriam como conseguir, porque não teria eficiência econômica um modelo desses. No final das contas, tudo é economia, a economia é o fator que define, no final das contas, por que ditaduras acabam caindo mais dia menos dia? Porque ditadores tendem a tomar decisões ruins econômicas. A ditadura militar brasileira como um exemplo, o Lula agora outro exemplo, o Xi Jinping na China outro exemplo, Putin na Rússia outro exemplo. Por que de todas as revoluções que tiveram no mundo, a única revolução que realmente funcionou foi a Revolução Americana? Justamente porque o que foi proposto é governo menor. O pessoal que fez a Revolução Americana não falava assim, não, a gente que sabe como resolver o problema, a gente que vai resolver aqui. Eles falam, não, vamos botar o máximo de liberdade possível para as pessoas decidirem, cada estado decide, cada uma das 13 colônias lá decide o que quer, e a gente não vai ter força. Foi a revolução que funcionou, né? Então, no final das contas, é um contrassenso imaginar que o movimento de direita seria uma coisa internacional, no final das contas. O que está acontecendo de forma internacional é o fenômeno das redes sociais. É o que eu falo para vocês, a população no mundo inteiro sempre foi doutrinada a seguir governos e coisa e tal, aceitar o Estado como uma coisa necessária, porque todo mundo se beneficiava com isso, inclusive as redes de televisão. Agora que eles não são mais os portadores das informações, que você tem a informação descentralizada e distribuída, no mundo inteiro está acontecendo esse fenômeno. As pessoas olham e falam, bom, peraí, eu realmente não preciso do governo. Essa coisa aqui é desnecessária, eu estou perdendo tempo com isso daqui, né? Então, no final das contas, os governos estão perdendo poder por isso, né? Então, essa é o curioso nessa história. O pessoal lembra aqui, né, na Cruzoé, aqui a questão da direita que deixou de existir no Brasil. É curioso realmente, né? Ninguém fala de direita, fala de extrema-direita. A extrema-direita e a esquerda. É estranho isso daí. Isso vende a ideia de onde é que esse pessoal está no posicionamento político deles, né? Eles veem o pessoal da esquerda mais perto do que o pessoal da direita no final das contas. Mas no final das contas, de tudo, a questão toda é puramente econômica, né? Por que o STF gosta mais da esquerda do que da direita? É pelo mesmo motivo que qualquer pessoa dentro do governo gosta mais da esquerda do que da direita. Porque o governo grande ajuda quem está dentro do governo. Você tem mais poder, você ganha mais dinheiro. Então, naturalmente, o pessoal força um governo maior. O pessoal da direita quer exatamente o contrário, que é menos controle governamental. Então, justamente reclama desse tipo de coisa. O que está acontecendo é justamente que os governos estão achando muito difícil governar. É o paradigma da informação descentralizada, que eu falo, quanto mais informação tem, mais estruturas hierárquicas se tornam inviáveis economicamente.
então o governo começa a sentir dificuldade de fazer as coisas, ele não consegue, ele não está tão tranquilo como já esteve antes, né? Antigamente ele fazia isso com muita facilidade. Hoje, por quê? Porque a informação era cara, era pouca, era controlada, né? Hoje em dia você tem essa visão mais distribuída de informações, as soluções acontecem fora do governo. O governo começa a se sentir quase excluído nisso daí, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar nisso daqui, que é o seguinte, né? Esse tipo de pergunta, que o que você é de esquerda, o que você é de direita, tem um problema fundamental que é exatamente o que você está chamando de esquerda ou de direita, né? Porque esquerda e direita, para quem não sabe, esses termos surgiram na época da Revolução Francesa, né? Quando a Assembleia lá dos revolucionários, eles já tinham decidido que iam acabar com o governo francês. Só que tinha um pessoal mais à direita que queria manter as instituições que estavam funcionando. Não, vamos manter o que está funcionando, a gente tira a monarquia, tira o rei, coisa e tal, faz uma coisa aqui diferente, mas vamos manter as instituições que estão funcionando e coisa e tal. Esse era o pessoal considerado de direita, né? Que de certa forma você poderia entender como conservador, mas tem um detalhe nisso daí. O pessoal de esquerda é o pessoal que achava que não, tem que jogar tudo fora, começar do zero, revolucionar tudo, guilhotina todo mundo, começa do zero e coisa e tal. Acabaram ganhando a parada, né? Foi o que aconteceu na Revolução Francesa, mas ficaram esses termos, como a direita o pessoal mais conservador e a esquerda o pessoal mais progressista. Só que isso mudou muito ao longo do tempo, né? Por quê? Porque hoje em dia, quando se fala em progressismo da esquerda, se fala em progressismo nos costumes exclusivamente. A mesma coisa o conservadorismo nos costumes exclusivamente. Por quê? Porque a esquerda está super feliz em manter as instituições estatais como elas estão hoje. O pessoal da esquerda não está querendo fazer revolução nenhuma aqui. Então, tem esse detalhe que a mudança nesses termos foi muito grande. E não é a única, né? Você tem algumas pessoas que consideram mesmo a questão econômica, né? O controle econômico seria menor na direita, o controle econômico do Estado, a esquerda controla mais a economia, a direita controla mais os costumes e coisa e tal. Seria uma forma de ver essa dicotomia entre esquerda e direita. E aí você pode pensar, poxa, mas você perguntar se a pessoa é de esquerda ou direita pode dar margem à interpretação. A pessoa às vezes não sabe o que é esquerda e direita, né? E eu respondo a isso de forma muito simples. É verdade, não sabe. Até porque existe um outro problema nessa história de esquerda e direita, que é a questão entre os fins e os meios, né? A esquerda adora colocar trabalhar em termos de fins. O que a esquerda quer? A esquerda quer o fim da desigualdade, excelente, né? Quer que acabar com a pobreza, quer que todo mundo trabalhe, quer que não tenha preconceito entre as pessoas e coisa e tal. E eu digo para vocês, eu também quero tudo isso. Eu acho isso tudo ótimo. Não vejo problema nenhum nisso daí. A direita, ela foca nos meios para se chegar a isso, ela não foca nos fins. O que a gente quer é tudo isso, todo mundo quer uma sociedade mais próspera, em que ninguém passe fome, em que tenha pouca desigualdade, que as pessoas tenham oportunidade de trabalhar, isso é o que todo mundo quer. Então o pessoal da direita foca mais no, ok, como que a gente chega nisso, né? Então do lado da esquerda você tem um pessoal que fica repetindo que quer isso, quer isso, quer isso, mas não te trata, não diz como que vai chegar nisso daí, e fica criticando o outro pessoal, a direita, como se não quisesse essas coisas, como se não quisesse igualdade, não quisesse não sei o que lá. Não, a direita quer as mesmas coisas. A questão é que a direita quer chegar, a direita tem uma proposta de como chegar lá, que é com menos Estado, né? O Estado já se mostrou falho para resolver esses problemas, para chegar na igualdade, para diminuir a desigualdade, para dar garantias para todos, para dar oportunidade para todos. Ao contrário, os países que têm um Estado menos interventor na economia tendem a ter mais oportunidades para todos, tendem a ter menos desigualdade de renda. Desigualdade é uma coisa natural, sempre vai ter alguma desigualdade, mas eu concordo que a gente deve diminuir a desigualdade. Né? Só discordo que seja o Estado que vai fazer isso. O Estado, ao contrário, ele é um motor de concentração de renda. Né? O pessoal fala, não, vamos taxar os super ricos. Vai taxar os super ricos e vai botar na mão dos super ricos do Estado. Os políticos do Estado vão ter mais dinheiro na mão deles. Não resolveu problema nenhum no final das contas. Né? Então, essa é a diferença no final das contas. Enquanto a esquerda tenta puxar a coisa para o fim, a direita é o pessoal que já percebeu que o fim a gente já sabe o que a gente quer. O que a gente quer é isso, a gente quer prosperidade, quer saúde, quer educação, quer uma boa sociedade, uma sociedade equilibrada, né? Sempre vai ter alguém mais rico que outro, mas uma sociedade equilibrada. A questão é focada nos meios, né? E isso, é lógico, não tá descrito aqui, mas o mais engraçado é isso, porque teve uma pesquisa da Folha que tentou fazer essa distinção por características, né?
e colocava assim, não, você é a favor da igualdade? Aí se você falasse que sim, você é de esquerda. Você é a favor da desigualdade? Aí sim era de direita. Pô, peraí, que história é essa? Não é assim. A direita também não gosta de desigualdade. A direita, no máximo, tolera desigualdade, alguma desigualdade vai haver, mas entende que a melhor maneira de acabar com a desigualdade não é com o Estado. Então, assim, a diferença é isso, né? Você fazer uma pesquisa dessa, botando os pontos, mas como fez a Folha na época, botando os pontos da esquerda como positivos, da direita como negativo, pô, aí não tem jeito, né? No final, a internet está aí deixando as pessoas mais inteligentes. Isso é um problema para a esquerda. Por quê? Porque o pessoal percebe esse truquezinho. A esquerda sempre usou esse truquezinho de dizer o que ela quer como objetivo final, como se isso fosse importante. Ah, mas como é que a gente vai chegar lá? Ah, o governo vai fazer isso. Não, o governo não resolve o problema. Tá aí o governo, há não sei quantos anos, nunca resolveu problema nenhum. Do lado de cá ficava a direita tentando dizer que não é bem assim, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Dá a impressão de que não quer aquelas coisas. Não, a gente quer aquelas coisas também. Só que a gente quer isso através de um mecanismo que não é estatal, né? Enfim, esses são os desafios, mas o bacana é que a sociedade está aprendendo. É o que eu estou dizendo, as pessoas estão mais espertas com a internet. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.